Valéria cresceu entre cavalos e ventos fortes, em uma fazenda no interior de Minas Gerais. Sua infância foi marcada por tardes ensolaradas, o cheiro de capim fresco e o trote do cavalo bravio, seu parceiro inseparável. Mas nem tudo era paz. Seu pai, um criador exigente, nunca provou o amor que nascia entre ela e Rodrigo, o jovem peão contratado para domar os potros mais difíceis. Rodrigo era diferente dos outros. Não gritava com os animais. Ele os ouvia. Com um olhar calmo, entendia os sinais do corpo do cavalo como se falassem a mesma língua. Valéria se apaixonou primeiro por essa conexão, depois, por ele. Mas aos 20 anos, pressionada pelo pai, Valéria tomou uma escolha que mudou tudo, foi estudar em São Paulo, deixando para trás os cavalos, a fazenda e Rodrigo, sem ao menos se despedir. Anos se passaram. Valéria tornou-se veterinária, reconhecida na área de equinos. Mas seu coração sempre esteve em falta. A cidade era fria. E, por mais que tentasse se adaptar, os olhos dos cavalos nas clínicas urbanas nunca tinham o brilho daqueles que ela conheceu na infância. Foi numa noite chuvosa, enquanto folheava antigas cartas nunca enviadas, que recebeu a notícia: seu pai havia falecido. A fazenda agora estava em seu nome. E junto com o luto, veio a lembrança de tudo que havia deixado para trás. Com o coração apertado, ela voltou. Ao descer do carro, no portão de madeira da fazenda, o som do relincho ecoou entre as árvores. Um cavalo negro, selvagem e belo, observava à distância. Mas não era ele que fazia seu coração disparar. Rodrigo estava ali. Mais velho, a barba por fazer, olhos que traziam histórias que ela não conhecia mais. Valéria, disse ele, sem sorrir. Achei que nunca mais voltaria. Eu também achei, respondeu, segurando as lágrimas. O silêncio entre eles doeu mais do que qualquer palavra. O tempo não tinha apagado a conexão, apenas a cobriu com pó. A fazenda estava em decadência. Dívidas, cercas quebradas, animais descuidados. Entre eles, o cavalo negro, chamado Foco. Um garanhão impossível de domar. Tinha ferido 2 domadores e seria vendido para um centro de reprodução, onde viveria isolado, longe do campo. Rodrigo cuidava dele com distância. Esse aí, tem alma ferida, como a gente. Valéria via nele mais do que um animal bravo. Havia nos olhos de Foco uma dor que ela conhecia bem: abandono. Rodrigo queria vender a fazenda e partir. Recomeçar. Ele a convidou para ir com ele. Valéria hesitou. Entre os escombros daquele lugar, ainda havia vida. Ainda havia história. E talvez, redenção. Ela decidiu ficar. Rodrigo partiu, por enquanto. Durante semanas, Valéria cuidou dos cavalos, restaurou a cocheira, limpou os campos. E, principalmente, passou horas silenciosas ao lado de Foco. Aos poucos, ele se aproximava. Cheirava sua mão. Encostava o focinho em seu ombro. Um dia, deitou a cabeça em seu colo. Valéria chorou. Não sabia se por ele, por ela ou por tudo que havia perdido. Um dia, sem sela, ela subiu nele. E Foco a levou ao campo como se sempre a esperasse. Nesse momento, ela soube, precisava lutar. Por ela. Pelos cavalos. Pela história de sua família. Reformou parte da fazenda e transformou o local em um centro de resgate e reabilitação de cavalos traumatizados. Deu aulas, trouxe crianças carentes para conhecerem os animais, abriu as portas para um novo tipo de amor, aquele que cura sem pressa. Rodrigo reapareceu 6 meses depois. Trazia um olhar diferente. Mais calmo. Ouvi falar do que está fazendo aqui, disse ele. Nunca pensei que você fosse ficar. Nem eu. Mas acho que, às vezes, o vento só quebra onde precisa recomeçar. Ele olhou para Foco, agora manso ao lado dela. Nunca vi esse cavalo tão tranquilo. Ele me ajudou a encontrar meu lugar de novo. Talvez possa te ajudar também. Valéria descobriu que sua missão não era fugir do passado, mas encará-lo, domá-lo como se doma um cavalo, com paciência, respeito e escuta.
Rodrigo ficou. Não como o jovem apaixonado de antes, mas como o homem que conheceu a dor da perda e aprendeu a construir do zero. E Foco, o cavalo que ninguém podia montar, tornou-se símbolo daquele lugar. Uma lembrança viva de que até as almas mais feridas podem encontrar paz, quando alguém escolhe ficar. O tempo passava devagar na fazenda. A cada nascer do sol, o campo parecia respirar um pouco melhor. As árvores voltaram a florescer. Os cavalos, antes inquietos, brincavam entre si. Valéria, com botas cobertas de barro e mãos calejadas, se sentia viva de novo. Mas por dentro, ainda havia um redemoinho, Rodrigo. Ele estava ali, ajudando nos reparos, nos cuidados com os animais, no silêncio das noites frias. Mas a distância emocional entre eles ainda era como um rio largo e perigoso de atravessar. Numa tarde de céu dourado, Rodrigo a encontrou na cocheira. Ela escovava Foco, agora completamente adaptado, sem sela, sem amarras. Você domou ele, disse Rodrigo. Não domei. Ele apenas confiou. Ela parou, olhando nos olhos do cavalo. E você? Ainda tem medo de confiar em mim? Rodrigo se encostou na parede, cruzando os braços. Você foi embora sem dizer nada. Me deixou no dia que mais precisei de você. Valéria engoliu seco. Eu fui fraca. Escolhi fugir. Escolhi obedecer meu pai em vez de lutar pelo que sentia. E me arrependi todos os dias. E agora? Ele perguntou. Agora eu não fujo mais. O silêncio pesou por segundos longos. Rodrigo caminhou até ela e segurou sua mão, suja de terra, mas firme. Eu também não quero mais fugir. Mas o destino não costuma deixar finais felizes sem provações. Sem aviso, um antigo investidor da fazenda, um parente distante de Valéria, apareceu com documentos alegando direitos sobre as terras. O motivo? O terreno agora tinha valor turístico. E ele queria transformar tudo em um resort rural de luxo. Valéria teria que provar na justiça a validade do testamento deixado por seu pai, cheio de falhas e lacunas. Para isso, teria que vender parte do rebanho, cortar os programas sociais temporariamente e talvez se despedir de Foco, o cavalo símbolo da sua reconstrução, que agora despertava o interesse de compradores estrangeiros. Rodrigo foi direto. Se vender Foco, perde o que te mantém de pé. E se eu não vender, posso perder tudo, respondeu ela, aflita. A fazenda inteira. Os cavalos. As crianças que vêm aqui toda semana. Tudo. Ele olhou firme nos olhos dela. Então faz como sempre faz com os cavalos difíceis. Não tenta forçar. Escuta. Sente. A resposta está aí dentro. Naquela noite, Valéria foi até o campo. Sentou na relva ao lado de Foco. Chorou. O que eu faço, meu amigo? Sussurrou. O cavalo apenas deitou ao seu lado. Em silêncio. Sem respostas. Mas com presença. E naquele silêncio, ela entendeu. No dia seguinte, Valéria convocou a imprensa local, ONGs de proteção animal, instituições de ensino rural, contou sua história, a transformação da fazenda, a função social do projeto, o papel de Foco como símbolo de cura e confiança. O vídeo viralizou. Pessoas de todo o país se mobilizaram. Doações chegaram. Uma vaquinha online arrecadou o suficiente para manter a fazenda e iniciar o processo legal contra o parente oportunista.